Olá, queridos internautas, tudo bem? Estamos aqui fazendo aquela rodada que o Plantão de Notícias costuma fazer, né? Está buscando aqueles políticos que apoiam os pré-candidatos, aliás, agora candidatos a deputado. E aí a gente queria saber, prefeito, obrigado mais uma vez por atender o Plantão de Notícias. E a gente vai estar sempre buscando as pessoas, né, aquelas pessoas que estão apoiando, fazendo essa rodada de conversas também para as pessoas estar mostrando as ideias, as propostas dos deputados, né? E atualmente a gente sabe que você está apoiando alguns deputados. Queria que você explanasse um pouco para a gente aqui sobre esse apoio e quem são os deputados que você está dando apoio. Olá, Careca, olá a todos que nos assistem. A gente tem acho que posso falar um pouquinho assim antes, né, sobre o processo de escolha do nosso deputado. E assim, a gente, para deputado federal, nosso grupo está apoiando o deputado federal Diego Coronel, que já é deputado, está disputando a reeleição, e foi uma pessoa que, nesses primeiros quase 2 anos, 1 ano e 8 meses de mandato, ajudou muito o nosso município. Destinou bastante emenda parlamentar para o nosso município, e isso tem ajudado bastante a gente coloca em prática os nossos planos, né, nosso planejamento da gestão. E para o deputado estadual, a gente tem uma situação peculiar, que nós temos hoje parte do grupo apoiando o candidato Thiago Gileno, que também é um parceiro, que tem ajudado o município, tem ajudado a gestão, e parte apoiando a deputada Ivana Bastos, que também tem ajudado bastante, né? Ivana já fez 2 visitas esse ano aqui no município, tem ajudado bastante o nosso município, principalmente em demandas aí da área de saúde, e então a gente está com esse apoio aos dois, né? Tanto o Thiago Gileno, pai, o deputado estadual, como para a Ivana Bastos. E esses apoios, Thiago, eles é um compromisso deles também para com o nosso município? Sim, na verdade, sim. Essa parceria, eu acho assim, importante que seja algo construído, tanto uma parceria que se iniciou agora, mas que seja a longo prazo, porque o deputado, ele vai criando uma certa identificação com o município, né? Vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo os vereadores, conhecendo as lideranças, conhecendo a população, entendendo as demandas do município. Então é um trabalho que a gente pretende fazer a longo prazo, né? Não é aquela situação em que o candidato a deputado no período eleitoral está aqui, aparece e simplesmente depois não tem compromisso com o município. Isso é algo muito importante, que a gente firme essa parceria para ter um compromisso pós-eleição ao longo do mandato do parlamentar. Já quando a gente fala em o deputado vir para o município, a gente sabe que tem a questão da reunião, da equipe, né, da aceitação, mas sabe que antes do deputado vir, ele já trouxe alguns recursos para o município. Como é que está essa questão aqui da atuação desses deputados aqui no município da gente? O que é que já conquistou ou o que está por vir a ser conquistado? Você pode também ficar à vontade para falar até de emendas também, né, para a gente saber como é que está esse mandamento. Como a gente deu divulgação, eu posso falar primeiro do deputado Diego Coronel, deputado federal. Diego tem ajudado a gente nas mais diversas áreas, né? A gente tem ali a pavimentação da Lagoa Nova, sendo finalizada com asfalto, que foi fruto de uma emenda do deputado Diego Coronel. A gente está aí com a reforma das 3 praças do município, que também é fruto de uma emenda do deputado. O que mais que eu posso citar aqui? A questão da festa do próprio festival, né, do Vaqueiro. A gente teve a ajuda de todos eles participaram, colaboraram com alguma articulação para conseguir uma atração, ou participaram na questão da parte de estrutura. Então tem a participação deles nesse movimento. Fora a questão das emendas que são de muita importância hoje, que é meio que eu falo assim, que sem elas a gente não consegue rodar o município, que são as emendas de custeio de saúde, que é aquela emenda que cai na conta do Fundo Municipal de Saúde para o dia a dia, para a despesa do combustível, da medicação, para custear ali o dia a dia da saúde básica, né? Então isso é muito importante e eles têm chegado como parceiros, têm chegado junto aí nessa situação, né? De nos entregar, de nos ajudar o município, ajudar a gestão. E como está essa união
para com os deputados estaduais, os candidatos, quanto o federal, da gestão Tiago, na prefeitura, né? E também o entrosamento de você com o Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores. Hoje a gente tem 8 vereadores, que são dos 9, 8 vereadores estão apoiando o deputado Diego Coronel, né? Isso é muito importante, essa união. Posso citar também um apoio muito importante, né, nessa conjuntura, que é do ex-prefeito Helder Basso, que também apoia o deputado Diego Coronel. Temos também Dema, da Cachoeirinha. Dema foi candidata a prefeito, né, e a gente também nesse objetivo de unir os esforços pelo bem do município, também irá apoiar o deputado Diego Coronel. E em relação ao estadual, a questão da relação do deputado estadual, ela é um pouco mais próxima, porque a gente tem a questão partidária. Às vezes o partido tem ali faz um pedido de um apoio ao deputado estadual, ou o deputado estadual tem um relacionamento mais próximo, porque está aqui, né, está na Bahia, tá. Então, assim, tem situações peculiares, como eu posso dar exemplo do vereador Lúcio. O vereador Lúcio é filiado ao PT, é presidente do PT, e ele já possui uma relação com o deputado Osni, né, que é candidato à reeleição, que é um parceiro, que é um amigo nosso também, que tem ajudado o município, já fez entregas no município. Então, nós sentamos e ele me falou, né, que já havia essa necessidade de também dar alguns votos para o Osni. Então, estamos dessa maneira, assim como o vereador José Nobre e Helder também já possuía, né, um compromisso prévio com o Marcelo Veiga, e também irão votar em Marcelinho Veiga. Então isso é algo que existe um comum acordo entre a gente, né? Não existe nenhuma divergência nesse sentido desses apoios. Tiago, o que a população pode esperar aí nessa questão de lá para cá, né? A gente fala de emendas, de investimentos, tanto na saúde, quanto na infraestrutura, na agricultura, esporte, lazer, aqui na nossa cidade, para o futuro. Cara, é que assim, eu sou uma pessoa que costumo ser bastante planejado. As coisas que a gente está vendo se iniciando, como a obra de uma creche que se iniciou segunda-feira, como esse asfalto que que eu fiquei muito feliz de conseguir essa obra desse asfaltamento do centro. Mas isso é algo que a gente planejou ano passado, que a gente correu atrás. Então, assim, a gente já sabe o que a gente quer, né? O que a gente planeja para os próximos anos. Então, assim, a gente está na fase de execução. Nós temos um escritório de arquitetura que faz esse trabalho de execução do projeto, que no planejamento nosso vem disso, né? Então, assim, o que eu posso falar que é desejo, né? Não é promessa, eu não estou fazendo promessa, mas é desejo. A gente está se planejando. A gente tem, aí eu posso falar já em execução, a gente tem a reforma do Mercadão, do mercado de carne, que já foi iniciada também, já foi dado o start na obra. A gente iniciou essa semana uma creche, que é uma creche com investimento de 6 milhões de reais, que a gente espera que o mais rápido possível seja concluída. Temos obras de refeitórios e de construção de salas nas escolas, inclusive, provavelmente agora no dia 25 de agosto iremos inaugurar o refeitório do Daniel Lessa. E temos a rodoviária nova que a gente pretende fazer. Temos um objetivo também de conseguir fazer uma reforma no auditório, que é algo muito simbólico para nós, né, para a gente. Inclusive, eu já ia perguntar, isso você já está falando, o projeto já está feito, esse é o processo, né? O projeto já está feito. Quando a gente tem um projeto, a gente tem um orçamento, aí agora a gente vai atrás de captar o recurso para isso. A gente tem também algo que é muito importante e que está na fase de elaboração do projeto hoje, na data de hoje, inclusive. Está sendo realizado o estudo do solo, que é para finalizar o projeto dos barramentos das tão sonhadas mini barragens, né, ao longo do Rio Tinga, que isso vai dar uma estabilidade hídrica maior para a gente. E além dessas obras que eu estou falando, a gente tem outros sonhos. Tem o sonho de refazer, requalificar a Praça 2 de Julho, né? Temos o sonho de entregar mais pavimentações. A gente tem algumas, poucas, né? Eu considero que para uma cidade do nosso porte, a gente tem poucas ruas na sede sem pavimentar, mas a gente tem ali o povoado da Palestina, que precisa de uma pavimentação e que está dentro desse plano da gente
dessa programação nossa, de ao longo dos próximos 2 anos aí, conseguir. A gente tem o sonho de realizar a pavimentação asfáltica entre o Pega e a Jaqueira. Então são diversas obras que o primeiro passo é a gente executar, ter um projeto em mãos, né? Ter um projeto, saber quanto é que custa, para ir atrás de fazer essa captação. E aí que entra os deputados, e não só os deputados, os senadores também. Porque os senadores também têm esse papel, né, de nos ajudar nessa captação de recursos, destinando emendas para o nosso município. Tiago, anteriormente, outros deputados lá atrás deram apoio. Hoje não é os mesmos deputados da base. Como está essa relação? Eles literalmente já não vou falar recanteado, mas excluídos, ou você também busca sempre apoio, busca sempre estar também buscando algo para o município nesse sentido? A gente, na última eleição, o grupo apoiou o deputado Valmir Assunção, né, na eleição. Não houve, ao longo desse tempo, né, o diálogo não fluiu, e junto com o Elton a gente conversou e tomou a decisão de que a gente fosse procurar um outro parlamentar que pudesse contribuir com a gente. E aí a gente chegou a Diego Coronel, né, que foi uma escolha acertada, que tem ajudado bastante o nosso município. É evidente, Tiago, que o município está num bom desenvolvimento e avanço de obras. Você se preocupa em algum momento, pós-política, essas obras dão uma parada, ou você acha que Wagner tem uma grande possibilidade de continuar na mesma pegada aí de obras nos 2 anos finais? Não, eu creio que a gente tende a chegar no mesmo ritmo. Eu às vezes brinco com a equipe lá, com os meninos na prefeitura, que o ano de maior dificuldade que a gente teve foi 2025. Mais dificuldade no sentido da gente se organizar, porque, como eu falei, eu acho que tudo acontece, tudo ocorre com planejamento. Então, assim, a gente tem uma equipe de planejamento bacana, a gente tem um escritório de arquitetura contratado, nós temos engenheiro, temos arquiteto, temos topógrafo, e, na verdade, muita obra não sai ou não anda na velocidade que é por conta disso, por falta de ter bons projetos e ter um bom planejamento. Tendo um projeto em mãos, nosso país é um país muito rico, a gente tem conseguido, né, captar esse recurso ou no governo do estado ou no governo federal, a gente tem conseguido. Então eu creio que essa questão do período eleitoral em si não será algo decisivo nesse andamento das obras, não. E fazendo um breve resumo, Tiago, em relação à busca desses apoios, a gente sabe que o apoio, pelo que está vendo aí com o deputado, é muito importante. Você já pode ficar até à vontade para pedir ao eleitor aí também esse apoio. Mas em relação à busca demais, né? Quando a pessoa está no poder, no certo sentido que a gente fala no sentido figurado do poder, tanto no poder legislativo quanto executivo, sempre está buscando. E como é aí que você está articulando com esse deputado a questão de trazer mais infraestrutura, mais saúde, mais investimento na educação, esporte e lazer para o nosso município, inclusive na agricultura, né? Porque o que a gente está vendo aí, não alongando muito a nossa pergunta, que a gente vai entrar aí no verão, no Super El Niño. Como é que está essa questão também, que a gente sabe que vai precisar muito do pessoal lá, tanto na Bahia, em Salvador, quanto o pessoal em Brasília? Assim, a gente existe etapas, né? Eu acho que nesse momento a gente tem que se preocupar muito que nossos candidatos sejam bem votados aqui e que eles sejam eleitos, né? Isso é muito importante. Então a gente tem que fazer esse empenho para que eles tenham a eleição garantida, porque com a eleição a primeira etapa é essa, né? A gente tem um deputado que tem um mandato, porque com o mandato facilita. O mandato ele vai destinar emendas, ele vai ter uma articulação maior. Então esse é o primeiro passo. E essa questão dessa captação de recursos, a gente tem eu considero assim, uma posição privilegiada, porque temos escolhas bem feitas de pessoas que têm um bom trânsito, um bom relacionamento, tanto nossas escolhas para deputado estadual, como nosso deputado federal, que são pessoas articuladas para fazer esse movimento. Às vezes, eu viajo muito, né? Eu vou muito em
em sua grande maioria em Salvador, para resolver questões do município. E também tenho ido algumas vezes em Brasília. E tanto em Salvador como em Brasília, eles me ajudam, me assessoram nessa, nessa coisa de estar indo onde precisa. Porque às vezes, cara, que a gente tem. Existem muitas coisas que são importantes e que às vezes não são, digamos assim, valorizadas, porque parece que é pouco, mas não é. Um exemplo, quando o deputado ele consegue uma audiência para o prefeito lá no Ministério da Saúde, a gente vai ali e consegue uma captação de um custeio, um recurso que vai passar a vir para o município, e de repente a gente não estava faltando alguma coisa, ou a gente não tinha um caminho correto para fazer isso, e aquilo ali se transforma em uma receita para um município constante, e aquilo tem uma grande importância, tão importante quanto a emenda. Um exemplo que eu posso citar é assim, existe um programa do PSD, das unidades básicas de saúde que chama Mais Médico, que o governo federal ele paga o salário do médico. Nós pagamos como município só uma ajuda de custo. Então, assim, em 2025 nós conseguimos habilitar 3 PSFs, 3 unidades básicas de saúde, com os médicos. Então, se você considerar que a média salarial do médico é em torno de 15 mil reais, então aquilo ali, aquela habilitação para que o governo pague esse salário, nos gerou uma economia mês de 45 mil. Então, se você for multiplicar isso aí no ano, são mais de meio milhão de reais que foram economizados. Quando a gente deixa de gastar aqui com salário, a gente tem recurso para investir em outra coisa. Né? A gente teve uma coisa muito bacana agora recentemente, há poucos dias, que foi através dessa movimentação nossa de articulação, inclusive posso citar aqui que o vereador Lúcio também contribuiu, também participou ativamente nesse processo, que foi o reconhecimento da comunidade do Pé de Serra como uma comunidade quilombola. Okay. Foi um trabalho que a gente fez, como eu falo, do planejamento. Eu fui em Salvador, na CEPROM, que é a secretaria responsável por orientar isso. Eles estiveram aqui, fizeram reunião na comunidade. E aí, depois de alguns meses, né, seguimos todo o trâmite e conseguimos reconhecimento. Então, assim, parece que isso é uma bobeira. Não, não é. Primeiro que o reconhecimento é uma forma o nome já fala, né? Reconhecimento. Está ali comprovando que a comunidade, né, que é a origem, de onde veio a origem dela, e que existe uma necessidade de um olhar especial para aquela comunidade. E isso vai ser convertido em ações afirmativas que vão melhorar, que vão desenvolver aquela comunidade. Então não é só o trabalho nosso de prefeito e dos nossos deputados, não é só aquele trabalho de que eu tenho que botar 500 mil, 1 milhão de emenda. Esse trabalho também é super importante que seja feito. Então, Tiago, esse foi um breve bate-papo. Como a gente do Plantão de Notícias vem falando, a gente vai estar buscando outras pessoas que estão dando apoio a outros candidatos a deputado também. Já conversamos com algumas pessoas também pelo WhatsApp. E parabenizar, né, pelo belo festival, juntamente com toda a comissão, o presidente Adalto Medrado. Não precisa nem a gente falar aqui, as imagens diz por si só como o que foi a festa. Foi um sucesso, a gente já está ansioso para o ano que vem. E com fé em Deus nós vamos estar lá junto com o Plantão de Notícias novamente fazendo essa bela cobertura. E a gente de antemão já agradece, né? E o trabalho não para não. A gente encerrou o festival essa semana, né? A gente já lançou lá na rede social da prefeitura e creio que esteja também na página da festa a pesquisa. Eu já votei lá no canto que eu quero, já votei. Então que a gente começa a identificar tanto alguns problemas que tem tido, como aconteceu no ano passado, a gente conseguiu melhorar diversas coisas. Então assim, ninguém melhor do que quem estava no presente para dizer, né, quais foram as falhas. Verdade. Então a gente já está trabalhando esses pontos, quais são as sugestões de melhorias para que o próximo festival seja ainda melhor. Né? É isso aí, que bom. E aí eu deixo você à vontade para você falar para os eleitores a importância de estar votando nos candidatos que você apoia. Mais uma vez agradeço, né? Já estou cliente aí do Plantão, né? Agradeço o convite, né, para realizar essa entrevista e peço, né, a todos aí que estão nos assistindo que, se possível, vote nos nossos deputados, vote no nosso deputado federal de Coronel, vote nos nossos deputados estaduais Thiago Gilene e Ivana Bastos, que são pessoas que são comprometidas com a política, que têm ajudado a gestão, têm ajudado o município, e a gente precisa desse apoio deles para que a gente consiga dar continuidade nessa gestão, nesse modelo de gestão tão bacana que a gente tem conseguido fazer aqui em Vargem. É isso aí. É isso aí, gente. Então ficamos por aqui
E futuramente voltamos com mais entrevista, mais bate-papo, para vocês conhecerem os deputados que estão atuando aqui no nosso município, os candidatos a deputados. Valeu! Valeu!